Bom dia, irmãos, que a paz de Cristo Jesus, o Senhor, esteja na sua vida, esteja na sua casa nessa manhã. Mais uma semana, mais um tempo de meditarmos na palavra de Deus. E eu quero convidar você a orarmos esse instante. Senhor, te damos graças por tudo que o Senhor tem feito. Tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor tem se manifestado nas nossas vidas de uma forma tão grande, Senhor. E nós te bendizemos nessa manhã. Agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra. Sabemos que o Senhor sempre nos ensina. O Senhor quer nos transformar à imagem e semelhança do seu Filho perfeito e amado. E nós queremos nessa manhã, Senhor, abrir o nosso coração e ouvir a tua voz, Pai. Ajuda-nos, sustenta-nos, ampara-nos e que o Senhor olhe para nós e nos ajude, Senhor Deus, nessa caminhada aqui, refletindo a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem no livro de 2 Crônicas, no capítulo 27 e 28, e nós vamos meditar sobre o tema 2 reis, 2 histórias, 2 exemplos. A Bíblia é um livro maravilhoso, a palavra de Deus, e é um livro inspirado e que também causa inspiração a nós. Deus, ele fez questão de deixar a palavra dele e conta histórias de homens, de mulheres que servem para nós como exemplos, exemplos bons e exemplos ruins. E esses exemplos nos ajudam muito aqueles exemplos bons, né, a fazerem a vontade de Deus, para que nós façamos a vontade de Deus, sigamos esse exemplo, e os exemplos maus para que nós não caiamos no mesmo risco dessas pessoas que fizeram coisas que não agradaram a Deus. E nós vamos ver então nesse livro 2 exemplos. Há muito tempo tinha um vídeo que circulava pela internet sobre o exemplo dos pais, que sempre os filhos estavam fazendo iguais aos pais. E era até meio chocante, porque os pais fumando e esses filhos não eram adultos, eram crianças repetindo os mesmos erros do pai. E o final dizia assim que o exemplo ele sempre arrasta. Será? Será que sempre? Será que sempre os filhos seguem o exemplo dos pais? Será que não? E a gente vai ver aqui como primeiro ponto o exemplo bom. E a gente vai ver que é um exemplo de um filho que seguiu o exemplo do pai, que está aqui no capítulo 27 de 2 Crônicas, que fala sobre o rei Jotão. O rei Jotão foi filho do rei Uzias, um grande rei que reinou muito tempo em Judá. Ele teve um maior reinado no reino de Judá. Lembrando que nessa época o povo de Deus era separado em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, mas o livro de Crônicas focaliza principalmente no reino do sul, no reino de Judá. E conta a história do rei Uzias, de como ele fez grandes coisas, quão grande agricultor ele foi, mas no final da sua vida ele deixou o orgulho entrar no seu coração e ele fez uma coisa que não era para ele fazer, que oferecer incenso no templo do Senhor, e ele Deus o castigou com uma lepra, e por isso ele foi afastado, e o filho dele se tornou rei, e nesse tempo ele foi corregente com o pai. E o Jotão, ele seguiu o exemplo do seu pai, mas nas coisas boas. E a gente vê quais foram essas coisas boas. E uma dessas coisas boas foi na área da adoração. Então, a sua adoração, ali no versículo 1 e 2, diz assim, do capítulo 27. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filho de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo continuava na prática do mal.
Então, Uzias, ele adorava ao Senhor. Na versão da linguagem de hoje, essa parte que fala ali que não entrou no templo, explica como se ele não tivesse entrado no templo para queimar o incenso ao Senhor. Esse Jotão também, ele fez muitas obras. As obras que ele fez foram grandes ali em Judá. Ele reconstrói a Jerusalém, a porta de cima, o muro no outeiro de Ofel, reconstrói cidades fortes em todo o Judá. Isso está ali no versículo 3 e 4, que diz assim: ele edificou a porta de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades na região montanhosa de Judá, nos bosques, castelos e fortes. Então, ele foi um homem que fez grandes coisas, edificou a casa do Senhor, reparou os muros e ele fortificou a cidade. Essas foram as obras de Jotão. E Jotão também se destacou na guerra. Como que foram as suas guerras? No versículo 5 a 9 fala: Jotão, ele derrota os filhos de Amon e faz com que esses filhos de Amon lhe paguem tributo. E ele se tornou poderoso. Então ali diz assim, né? Ele também guerreou contra os reis dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 de trigo, couros de trigo e 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon também no 3º ano. Então Jotão era um homem que era um bom exemplo na adoração, porque ele adorou a Deus e fez aquilo que era certo diante de Deus. Ele foi um exemplo em relação às suas obras, ele fez obras para reconstruir a cidade, para ajudar ali em Jerusalém, e ele também foi um exemplo na guerra, ele foi um homem bem-sucedido na guerra. Mas por que Jotão se tornou poderoso e bem-sucedido? E a resposta está no versículo 6, que eu quero convidar vocês a lerem comigo. Assim Jotão se foi se tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor seu Deus. Esse era o segredo de Jotão para ele se dar bem, para ele ser bem sucedido. Ele ouvia Deus e ele seguia os conselhos de Deus e dirigia a sua vida na vontade de Deus. Um ótimo exemplo de rei. Agora a gente vai ver um exemplo mau. O segundo exemplo, né? O primeiro exemplo foi um exemplo bom, o do rei Jotão. E o segundo exemplo, o exemplo mau, do rei Acaz, filho de Jotão. Aí a gente vê que também, pode ver que o Acaz, ele não vai seguir o exemplo do seu pai. Olha só, então no capítulo 28, a gente não vai lê-lo todo, vamos pensar alguns versículos, e a gente vai ver o que o Acaz, o filho do Jotão, fez de diferente, que é um mau exemplo. Então, na sua adoração, ele adorou a Baal, fez imagens, sua idolatria foi tão terrível que ele queimou os seus filhos a Moloque. E isso era abominável ao Senhor. Fez diversos sacrifícios aos deuses da Síria, e isso foi a ruína dele. A história de Acaz também é contada no 2º livro de Reis, no capítulo 16, e conta que ele foi a Damasco e lá ele também viu um altar, e de lá ele mandou uma réplica, para que aquele altar profano, que não era de Deus, fosse feito ali onde ele estava. E quando ele chegou de Damasco, em Jerusalém, ele já viu aquele altar ali e ele ofereceu sacrifícios àquele altar. E tudo isso, idolatria, altar profano, era um mau exemplo e não era ao gosto de Deus. Ele estava pecando, ele estava errando. Ele não fez como seu pai, nem como Uzias e nem como seu antecessor Davi. Ele fechou as portas do templo, isso está no versículo 1 a 4, vamos ler ali? No capítulo 28 diz assim: tinha Acaz 20
2 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Balaíns. Também queimou incenso no vale do filho do Inom e queimou seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Então, Acaz, ele era um idólatra. Ele tinha o templo ali, mas ele escolheu não adorar a Deus e adorar aos outros deuses. No versículo 24, diz assim, Acaz juntou os utensílios da casa de Deus e fê-los em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Ele não quis saber de adorar a Deus, ele não quis prestar culto ao Senhor, muito pelo contrário, ele também ajudou ao povo ali a não adorar a Deus, influenciou esse povo a não adorar a Deus e fez altares em todo o canto. Ali também no livro de Reis fala que ele mudou os utensílios do templo, tudo isso para adorar, para agradar o rei da Síria. A gente já vai ver esse ponto daqui a pouco, mas o que interessa é que ele profanou o altar do Senhor, ele não adorou o Senhor, ele fechou a casa do Senhor, a sua adoração não era ao Senhor, ele não foi um bom exemplo, ele foi um rei idólatra. Ele também, nas suas guerras, ele não foi bem sucedido, porque ele estava em desobediência a Deus e Deus levantou contra ele inimigos. E Judá é punido por essa idolatria, né? A derrota pela Síria leva um número de pessoas para Damasco. Está ali no versículo 5. Diz assim: pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Então ele foi vencido pela Síria e ele também foi derrotado por Israel. Israel, ali eles mataram mais de 120 mil pessoas, soldados, capturaram 200 mil mulheres e crianças. Mas Deus, que é justo, ele viu que Israel passou da conta ali nessa punição com Judá e levanta um profeta, o profeta Obed, que chama a atenção dos israelitas e manda devolver esse povo ali para Judá. Outra coisa em relação às guerras, ele faz uma tentativa de aliança com a Síria, mas não deu certo essa tentativa. O rei toma o seu dinheiro e ainda o oprime cada vez mais. Vamos dar uma olhada ali nos versículos 19 ao 21. Diz assim: porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este permitira que Judá caísse em dissolução, e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto em vez de fortalecê-lo. Porque Acaz tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e dos príncipes, e os deu ao rei da Síria, porém isso não o ajudou. Então ele fez uma tentativa de aliança com o rei da Síria e essa também foi frustrada. Aí a gente pensa que mais falta para esse homem buscar a Deus. A gente pensa que na hora da angústia, o que a pessoa faz? Ela vai clamar a Deus, ela vai buscar o socorro a Deus. Também não foi isso que o rei Acaz fez. No versículo 22, fala assim: no tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acaz. Então esse rei foi um péssimo exemplo.
ele não seguiu o exemplo do seu pai. E a gente tem muito o que aprender com essas duas histórias. Também no livro de Isaías, no capítulo 7, ali no começo, fala sobre o rei Acaz, fala que ele estava com medo, ele começou a reinar com medo, e o profeta Isaías fala para ele não ter esse medo e clamar ao Senhor, mas ele meio que despreza o Senhor ali, né? Ali tem a profecia maravilhosa sobre a vinda do Messias, Jesus. Ele ouviu, mas ele não conhecia esse Messias, nem queria conhecer e também nem queria adorar o nosso Deus, o Deus que prometia o Senhor Jesus a todos os povos. O que nós podemos aprender? Aprender com o Jotão, com esse exemplo bom, que vale a pena ser dirigido pelos caminhos do Senhor. Se a gente quer ser bem-sucedido, se quisermos ter uma vida tranquila, uma vida de paz, devemos buscar a adorar a Deus, a seguir os caminhos de Deus e a obedecer ao Senhor. Isso não quer dizer que não tenhamos problemas. Certamente Jotão teve guerras ali, mas ele sabia em quem ele cria e ele pôde vencer em nome do Senhor. O exemplo mau que nós devemos ver, esse exemplo e não seguir as coisas que ele fez, foi o exemplo do rei Acaz. Coisas para pensarmos, né? O rei Acaz tinha tudo dentro e ele foi buscar tudo fora. Ele tinha adoração, um centro de adoração ali em Jerusalém e ele foi buscar fora a adoração. Ele foi buscar o culto ao deus Moloque e outros deuses. Ele tinha ajuda dentro, ele podia clamar a Deus ali, Deus se manifestou através dos profetas que poderia ajudá-lo, mas ele não confiou em Deus. Ele foi buscar ajuda no homem e ele se frustrou porque eles não puderam ajudá-lo. Então, o que nós podemos aprender, né? Nós temos a oportunidade de ter a palavra de Deus inteira, hoje já com o Messias revelado, o Senhor Jesus que veio como promessa ali em Isaías para perdoar-nos dos pecados, esse Jesus que nos dá uma vida abundante, que deixou também os seus mandamentos para que sigamos a esses mandamentos, para que tenhamos uma vida plena, abundante, não somente aqui na terra, mas uma garantia, uma esperança de uma vida eterna. Mas o que pode acontecer muitas vezes de queremos buscar alguma coisa fora, a gente pode até chamar isso de buscar alguma coisa do mundo, né? Não buscar dentro de Deus, da casa de Deus, mas buscar no mundo, buscar uma adoração fora, buscar as coisas de fora, confiar nas coisas de fora, se amoldar nas coisas de fora. E isso vai trazer a punição de Deus, vai trazer o castigo de Deus, para que as pessoas que fazem coisas erradas, as pessoas que estão buscando fora sejam consumidas, mas que na sua angústia elas busquem ao Senhor e se arrependam dos seus pecados e assim o Senhor mude a sorte delas. Então que possamos aprender com esses exemplos nessa manhã e ao ler a palavra de Deus que o Senhor deixou para nós, né? Então, tão maravilhosa essa palavra, que essas pessoas que seguiram ao Senhor possam ser a nossa inspiração para que também sigamos ao Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Senhor, são tantos os exemplos, tantos os bons como os maus, mas o Senhor se mostra escrito na Tua palavra como o melhor exemplo a ser seguido. Senhor, ao ler a Tua palavra, o Senhor nos mostra como agir, como ser, como adorar, como orar, Senhor, como viver os nossos dias aqui nessa terra. E nós queremos, sim, Senhor, como esses Teus filhos que, com aquilo que eles conheciam do Senhor naquela época do Antigo Testamento, se devotaram ao Senhor e seguiram ao Senhor. Nós que conhecemos o Senhor Jesus, que foi morto por causa dos nossos pecados, mas ressurgiu e está vivo e promete vir nos buscar. Senhor, que nós vivamos a nossa vida aqui na terra seguindo o Teu exemplo e o exemplo dos Teus servos que o Senhor deixou, Senhor, escrito. Senhor, que nós não
busquemos nada fora da tua palavra, Senhor, que não busquemos nada, nem adoração, nem ajuda, Senhor, nada, que o culto seja conforme a tua palavra, que a adoração seja conforme a tua palavra, o nosso viver, o nosso vestir, o nosso falar seja conforme a tua palavra, Senhor. Livra-nos do mundo, Senhor. O Senhor diz que aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está neles. Senhor, que os nossos olhos nessa manhã busquem o Senhor, que possamos andar os caminhos do Senhor, e assim como o rei Jotão, sermos bem-sucedidos nessa terra, não por honra nossa, mérito nossa, mas para que as pessoas vejam, assim como nós olhamos para ele e vemos que valeu a pena seguir os caminhos de Deus, e vale a pena seguir os caminhos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém.